Versículo 31. Quero louvar a Deus por esta riquíssima oportunidade, mais uma vez Ele permitir que a gente possamos estar transmitindo a palavra do Senhor. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jorge, que me fez o convite de mais uma vez nos confiar, está ministrando a palavra sobre esse santo altar. Quero louvar a Deus por toda a igreja, em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo de número 31. Os irmãos acharam? Que bom, amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Podemos aceitar glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, não é novidade que Deus ele tem promessa nas nossas vidas. Não é novidade que Deus ele está levantando, como sempre levantou e vai levantar neste lugar, um batalhão de gente para usar esta última hora para fazer a tua obra, para fazer a obra do Senhor, porque Ele conta conosco. Jesus ele veio, mas hoje Ele está à direita do Pai. Paulo ele veio, fez uma excelente obra, mas hoje ele já se encontra no paraíso com Deus. Apóstolo Pedro, da mesma forma, já se encontra no paraíso com Deus. E quem está aqui hoje é eu e você. E Deus ele tem promessa para mim e para você. Talvez você não escutou uma palavra personalizada para a tua vida. Talvez alguém nunca chegou a você e disse: olha, meu filho, você vai andar as nações, vou te levar aos 4 cantos da terra. Mas deixa eu te falar algo por intermédio de Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Jesus olhou para você e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não escutou direto de um profeta, eis aqui o maior profeta, Jesus de Nazaré, está dizendo para mim e para você: ide por todo mundo. As nações, meu filho, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. A Bíblia nos apresenta que Jesus Cristo, quando ele veio em terra, ele escolheu 12 discípulos mais chegados, mais próximos para estar com ele. A Bíblia diz que quando Jesus iniciou o seu ministério, grande multidão agora começou a seguir a Jesus. Muitos seguiam por causa do pão, muitos seguiam por causa do milagre, muitos seguiam por conta das suas necessidades, das suas enfermidades. Jesus ele chegava a arrastar multidões por onde ele passava, porque nele tinha sinal, tinha poder de Deus sobre a vida dele. Jesus Cristo, quando estava seguindo, tinha certos momentos que Jesus Cristo mandava só os 12 estar perto dele. Chegou uma hora em Lucas capítulo número 9 que Jesus Cristo separou os 12 para ir fazer a missão. Depois de ter separado os 12, Jesus agora vai chamar mais 72 discípulos e destinar para outra missão. Jesus ele era selecionador, ele sabia, ele tinha estratégia naquilo que ele fazia. Tinha momentos que Jesus já não chamava mais os 12, já chamava 3 discípulos, que era Pedro, Tiago e João. Eram discípulos mais íntimos, discípulos que se apresentavam ao Senhor, que estavam perto do Senhor. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando Jesus falava qualquer coisa, Pedrão já se colocava a falar. O Pedro é imperativo, o Pedro é sanguíneo, o Pedro, quando alguma coisa acontece, ele já dava a voz. E Jesus gostava disso, porque Pedro não tinha medo. Pedro ele não tinha medo. A informação vinha na mente, ele já falava, nem pensava. A Bíblia fala que quando
Jesus ele fala para os discípulos, mas quem vai tomar frente e vai responder é Pedro. Jesus fala: olha, quem dizem os homens que eu sou? Aí uns dizem: então tem gente dizendo que o Senhor é Elias, tem gente dizendo que o Senhor é Jeremias, tem gente dizendo que você é qualquer um dos profetas. Mas aí Jesus olha para Pedro e fala: e tu? Quem diz que eu sou? Aí Pedro vai olhar e vai falar assim: tu és Cristo, o Filho do Deus. A antena de Pedro, a frequência de Pedro, o sinal de Pedro estava atento para a revelação de Deus sobre a vida dele. A Bíblia diz que Jesus diz: olha, não foi carne, não foi sangue quem te revelou, foi o próprio Deus. A antena de Pedro estava ligada, Pedro estava inclinado para as coisas do Espírito. Mas a Bíblia diz que no mesmo momento o apóstolo Pedro agora vai falar para o Senhor: olha, Senhor, a tua pregação está dura, os discípulos estão indo embora, as pessoas estão indo embora. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: olha, vocês querem ir embora também? Aí o apóstolo Pedro vai falar: mas para que irei eu? Se só o Senhor tem palavra de vida. Para que irei eu, se só as tuas palavras me encaminharão para a vida eterna, me darão direção para a vida eterna? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, toda vez que Jesus falava, ele se colocava em prontidão. Chegou uma certa feita que Jesus falou: olha, agora o Filho do Homem, ele vai ser entregue aos homens, ele vai ser esbofeteado, açoitado, ele vai morrer. Agora Pedro vai olhar para Jesus e vai falar: Senhor, não permita que isso te aconteça, tenha compaixão de si mesmo. Está aí uma coisa que eu e você não podemos ter. Na obra do Senhor, a gente não deve olhar só para o nosso próprio umbigo. Jesus Cristo, ele não podia ter compaixão de si mesmo, porque se Jesus tem compaixão de si mesmo, ele não salva essa humanidade, ele não salva o povo. O ministério não se resume ao seu conforto, o ministério não se resume a si próprio, se resume em você amar o outro, se resume em você ajudar o outro. Observe que Jesus, depois de ter passado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, depois de ele ter jejuado. A Bíblia diz que o diabo falou: transforme estas pedras em pão. Jesus tinha todo o poder para transformar aquelas pedras em pão, só que o poder que a gente tem não é para nós, não é para auto-benefício. A Bíblia diz que Jesus não transforma aquelas pedras em pães, mas vai chegar certo momento que os pães eram poucos. Aí Jesus de Nazaré vai levantar a bandeja para o alto e vai dar graças. Por quê? Porque ele fez isso não para si próprio, mas era para aquela multidão. Aleluia! Glória a Deus. Então o apóstolo Pedro está falando: Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. E aí Jesus vai falar: olha, Pedro, para trás de mim, Satanás, que não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas de homens. Deus está dizendo bem assim para Pedro: olha, eu não te chamei para cogitar para as coisas terrenas, eu não te chamei para cogitar para as coisas humanas, eu te chamei para andar na frequência do Espírito, eu te chamei para andar na frequência do céu, e no reino do céu, Jesus vai dizer para Pedro: ele tem que renunciar a si mesmo. O eu vai dizer: eu tenho que me beneficiar. O eu vai dizer: eu que não vou morrer por um monte de pecador, mas as coisas do reino do céu vai mandar você amar o seu inimigo. As coisas do reino do céu vai fazer você perder a sua própria vida por amor de muitas almas. É você passando necessidade e dizendo que Jesus cura, é você passando por afronta, mas amando, liberando a palavra de perdão para o seu inimigo. Porque Jesus, ele veio para nos trazer um novo nascimento e para colocar em nós a mente dele, a mente de Cristo.
Cristo. O homem natural não compreende essas coisas, porque para eles são loucura, disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2. Mas você que é um homem espiritual, você tem que entender dessas coisas. Você não pode andar desarmado. Deus te chamou para ser diferente. E aí você observa que enquanto eu estou pregando aqui, você observa que só Pedro tem voz. Você observa que Pedro é imperativo. Pedro é entrando. Quando surge a oportunidade, ele já levanta a mão. Eu aqui, Senhor. Deixa eu falar. E aí a Bíblia diz que Jesus estava repreendendo a Pedro. Pedro vai falar: Senhor, eu vou até a morte com o Senhor. Eu vou até a morte com o Senhor. Aí o Senhor fala: não vai não. Antes do galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aleluia. Aí o livro de Lucas vai falar algo que os outros evangelhos não falam. A Bíblia diz que Jesus ainda vai dar outro conselho para Simão, para Pedro. Olha, Pedro, Satanás nos reclamou, amigos, e falou que vai te peneirar como trigo. Uma vez o apóstolo Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não vai permitir que eu passe por isso, né? Não, Pedro, pelo contrário, eu vou permitir, mas eu orei, eu pedi a Deus para que a tua fé não desfaleça. Aleluia. Deus, ele não te livra da prova, mas na prova, ele vai te ajudar a passar por ela. Glória a Deus. Então o tempo agora vai passar por um período de provação, porque a gente tem que entender que a gente passa por provações. É da vida humana passar por provações. A Bíblia diz que Jó era íntegro, era reto, se desviava do mal. A Bíblia diz que Deus permite com que Satanás toque nos filhos de Jó, na criança de Jó, e ainda toque na saúde de Jó. Então a gente passa por provas. E o Satanás, ele recebe a permissão de Deus para tocar na minha e na tua vida. Inclusive Satanás foi bater um papo com Jesus de Nazaré acerca de Pedro. Só que essas provações que vem na nossa vida, Tiago, capítulo 1, versículo de número 3, fala que é para a gente resolver algumas deficiências que nós temos. As provações vai nos levar para o deserto de Jeová, e no deserto de Jeová, ou você sai aprovado, ou você não entra na terra prometida como o povo de Israel. Aleluia. Então Pedro agora vai passar pela peneira. Vamos ver o que vai sobrar do apóstolo Pedro. Talvez Satanás estava dizendo: vou destruir ele. Aleluia. Por que Jesus permite certas coisas na vida do homem? É para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Tem gente que pensa que Jesus é pego de surpresa quando alguém caia. Tem gente que pensa que Jesus é pego de surpresa quando alguém é levantado na presença de Deus. Não. A Bíblia diz que Jesus falou: olha, eu sei que você vai me negar 3 vezes, mas eu também vou orar por ti para que a tua fé não desfaleça. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele já está a par de tudo. Deus permite a tribulação na vida de Jó, porque Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Porque o nosso Deus tem um atributo chamado presciência. Ele não é pego de surpresa. Quando Adão e Eva pecou, ele não foi pego de surpresa. A Bíblia diz que já tinha um cordeiro morto e não foi na fundação do mundo. A apóstolo Pedro vai dizer, falou: é antes da fundação do mundo. Satanás pensou que estava abafando, destruiu o projeto, acabei com o projeto de Deus. Aí Deus fala: já tem um cordeiro, vou vestir eles com a pele desse cordeiro. Meu Deus, o seu Deus não é pego de surpresa. É por isso que você tem que parar de dar ouvido para a voz de Satanás. Tem que parar de dar ouvido para a dúvida. Ele está nessa prova. Ele vai passar por essa tribulação. Pedro não vai passar por um teste. Pedro não vai passar por uma prova para Deus conhecer quem é Pedro. Deus não precisa conhecer quem é Pedro. Jesus já revelou que vai me negar. Meu Deus. Aleluia. Então quer dizer, Jesus não precisa conhecer quem é Pedro, mas tem alguém que precisa se conhecer. Aleluia. Meu Deus. Tem alguém que precisa se conhecer na prova. Talvez você está achando que outros vão te observar, que Deus vai querer ver quem é você. Ele vai cair na cachaça, ele vai cair
prato, ele vai cair com aquela situação financeira. Tem gente que pensa que Deus está querendo ver. Deus já viu o futuro, meu querido, minha querida. Ai, é sério. O apóstolo Pedro falou: não, Senhor, ele vai ainda insistir. Eu vou morrer por ti. Se preciso for, eu vou ser preso do Senhor. A Bíblia diz que Jesus vai convidar o bonito para o Getsemane. Jesus convida ele para o Getsemane. E agora, Jesus, ele deixa os 12 à parte. Você vê que isso aqui é interessante. Jesus deixa os 12 à parte sentados. Aliás, o restante dos discípulos à parte sentados, leva mais 3 consigo e pede para esses 3, não para os outros que tinham ficado sentados, mas ele pede para esses 3, para eles orarem, para eles vigiarem e orarem. E aí Jesus deixa eles orando e Jesus vai para um lugar mais à parte. E a Bíblia diz que Jesus se prostra em terra. E a oração de Jesus por 3 vezes é: aleluia, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Mas quando Jesus voltava, estava lá Pedro e o resto dos apóstolos o quê? Dormindo. E aí, como é que você vai passar por essa prova? Dormindo. Como é que você vai vencer essa provação? Dormindo. Porque se você observar as palavras de Jesus para Pedro e os outros 2 apóstolos que estavam orando, Jesus ele disse: vigiai e orai, para você não entrar na tentação. Se você vigiar e orar, já foi dito pela irmã Carinhosa, sabedoria do alto isso aqui, você sofre menos. Aleluia, se você vigiar e orar, você não entra. É um portal que tem da tentação, mas se você vigiar e orar, você não vai entrar. É sabedoria. Eu ouvi um ditado e é bem certo. Tem gente que cria o conhecimento quando cai dentro do buraco. Cria o conhecimento para quê? Para sair de dentro do buraco. Ele cria o conhecimento ali, ele arruma algum jeito, ele vai criar alguma experiência, ele vai fazer alguma artimanha, algum artifício para poder subir para cima. Mas alguém disse que quem tem sabedoria nem tinha caído dentro do buraco. Glória a Deus. Tem gente que só aprende quando cai, mas tem gente que é atento e é sábio e nem experimenta cair. Meu Deus, aleluia. Então vigiar e orar para você não cair, crente. Aí, o interessante é que Jesus vai dizer assim: chegai-vos ao trono da graça, para que possas receber socorro em tempo oportuno. Quando Jesus ele pede para a gente chegar ao trono da graça, é na hora da vigilância e da oração. Como que eu chego no trono da graça? De joelho. Como que eu não chego no trono da graça? Se humilhando. O trono é o trono da graça. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. É a ajuda de Deus em tempo oportuno. Glória a Deus. Só que Deus, ele só dá graça para quem é humilde. Deus, ele só dá graça para quem se sujeita a Ele. Tem muita gente que quer resistir o diabo, mas não quer se sujeitar a Deus. Só quer resistir o diabo, mas com as suas forças você não consegue, você é fraco. Mas se primeiramente você fazer o que o versículo está dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus, primeiro ponto. Aí depois você vai resistir o diabo, mas primeiro tem que se sujeitar a Deus, porque sem a graça de Deus, você não tem como resistir o diabo, senão você vai cair. A Bíblia diz que Ele concede graça ao humilde. Vou repetir isso aqui de novo. Você chegou no trono da graça, e a Bíblia diz que Ele concede graça ao humilde. Tiago ele vai dizer assim, se você está com um sorriso, mas está passando por necessidade, tudo bem que quando você passa por um gelazinho aí, você vai falar que está tudo bem, sorriso na cara. Porque quem não tem sabedoria para te ajudar a resolver o seu problema, não merece saber o que você está passando. Aleluia. Mas perante o grandão da Galileia, na oração, aí Tiago ele vai dar de olha, se humilhe, transforme a vossa alegria em choro, se humilhe ao trono da graça, porque a Bíblia diz que Ele concede graça ao humilhado.
Ele quer te encher da graça, porque a graça vai fazer você sofrer menos. A graça vai te capacitar para você passar por essa prova. A graça vai te ajudar você a exercer o teu ministério. Talvez é o ministério da palavra, talvez é o ministério do louvor, talvez é o ministério da pregação, talvez é o ministério da intercessão, talvez é o ministério da cantina, glória, talvez é o ministério do lavaboreiro, aleluia, talvez é o ministério do abraço, glória, talvez é o ministério da piedade, da ajuda. A graça vai te fazer. Tudo pela graça. Você não faz algo por si próprio. Só que eu espero que você tenha uma responsabilidade. Não é porque é pela graça que Deus não vai te usar. A Bíblia diz que é segundo o poder infinito de Deus que opera em nós. O poder é infinito de Deus. Só que esse poder opera em nós. Então quer dizer que você é um instrumento por onde o poder de Deus passa. Aleluia. Por onde o poder de Deus se manifesta. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sem mim, nada podeis fazer. Não significa que você não tem que fazer. Mas significa que se você quiser fazer sem Ele, nada você vai poder fazer. Então qual é a senha? Qual é o segredo? É você ir até a videira, se conectar a ela, ser dependente dela, e aí Deus vai te instrumentalizar. Aí é para vencer essa prova, para exercer esse ministério, aí é para vencer essa peleja, para concluir esse curso, para concluir essa faculdade, para concluir esse projeto. Dependa da graça. Dependa da graça. Glória a Deus. Aleluia. Observe que aleluia. Primeira observação que eu aprendo aqui é que Pedro está se conhecendo, porque ele está dormindo. Meu Deus. É gente que está dormindo. Quando chega o inimigo, a primeira coisa que faz, pega a espada e vai resolver na força do braço. Não aprendeu ainda. Segundo defeito de Pedro na aprovação. Primeiro estava dormindo. Segundo, pegou a espada. Não aprendeu com Jesus. Andou 3 anos com Jesus, mas ainda não aprendeu nada espiritual. Acorda, Pedro. Acorda, Pedro. Acorda. Mas Pedro está batendo no peito do Senhor, deu até a morte no Senhor. Mas Pedro ainda está fazendo as coisas erradas. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, ele vai ser provado agora, vão chegar diante dele. Eu creio que são enviados de Satanás. Satanás ele vai entrar na vida de 3 pessoas. Olha, tu estava com ele. Pedro vai falar, de maneira alguma, mulher. De maneira alguma estava com ele. Aí Pedro vai se sentar porque ele está. Eu creio que aquela noite estava frio. E aí tinha uma fogueira. E Pedro vai se sentar. Aí alguém vai falar assim, ó, o teu jeito de falar, o teu jeito de agir, se parece com Galileu lá, com Nazareno. Aí Pedro vai falar, não, de maneira nenhuma. Aí a Bíblia revela que o servo do sumo sacerdote, aquele que tinha perdido a orelha, vai falar, não, eu te vi lá cedo e você era um dos participantes que estava com ele. E aí Pedro vai insistir agora com maior veemência, não, eu não estava com ele. Aí a Bíblia diz que o galo canta, porque o que Deus falou, aleluia, não significa que ele determinou que vai acontecer isso. Não significa que Jesus liberou uma palavra. Não, eu quero ver que você vai perder lá na frente. Eu estou vendo que você vai me negar 3 vezes. Eu estou determinando isso. Deus não determinou nada. Deus é presciente. Ele olhou o futuro. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece o seu eu lá na frente. E ele te viu cair. Aleluia. Só que a graça se manifesta para Pedro. Olha, Pedro, eu vou orar por você. Aleluia. Para que a sua fé não se desfaleça. E quando tu se converter lá na frente, anima os seus irmãos. Pedro ele está se conhecendo. Eu estou pregando para alguém aqui que precisa se conhecer. Porque é muito bom. Eu estou pregando aqui, eu estou apontando para Pedro. Mas é muito bom eu ficar apontando para você. Se eu não me conhecer, é muito bom eu só apontar para o cisco do olho do irmão, mas esquecer a trave que está no meu olho. Então, antes de Deus levantar
Deus precisa apontar para Pedro os erros de Pedro, porque é só quem pode apontar os nossos erros e vai apontar segundo a reta justiça e vai apontar. Ainda não segundo a aparência, é Jesus. E como que ele faz isso? Ele nos lança num processo, não para ele nos conhecer, como eu já disse, ele já sabia o que ia acontecer com Pedro, mas era para o Pedrão se conhecer, porque o Pedrão estava batendo no peito: eu vou morrer, Senhor, por você, eu não vou te negar, se preciso for, eu vou ser preso pelo Senhor. Só que quando Pedro vai passar por isso, tudo que ele falou, ele fez ao contrário. Aleluia. É Jesus. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que Aleluia. Pedro estava olhando Jesus de longe. Rabassoremanchou. Só que Pedro falou: olha, se preciso, Senhor, eu vou para a prisão com o Senhor. Só que Pedro estava acompanhando ele de longe. Oh, Porque glória! é muito fácil eu falar, difícil é fazer. Glória a Deus. É muito fácil eu declarar. E aí é por isso que Jesus Cristo, após ele ressuscitar, ele fala: olha, manda chamar os discípulos, mas também chama Pedro. E quando agora eles vão receber essa notícia, Pedro está desfalecido, Pedro está desmotivado. Só que Pedro agora vai se animar. Por quê? Porque Jesus orou por ele. Porque se não é misericórdia de Deus na nossa vida, mas não se levanta da nossa cama. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Glória a Deus. Jesus ele vai atrás de Pedro. Rabassoremanchou, benerebaceba. E vai acontecer algo que está narrado em João, capítulo 21, que é a mesma cena que aconteceu com Pedro quando Jesus conheceu a Pedro pela primeira vez. Vai haver outra pesca maravilhosa. Meu Deus. Porque se preciso for, pela misericórdia de Deus, Deus ele vai montar outro cenário, só para você voltar ao primeiro amor, mas ele não vai desistir de você. Eu vou repetir de novo: Jesus ele vai montar outro cenário, ele vai preparar agora outra pesca maravilhosa. Jesus vai olhar para Pedro e falar: estou com fome. A Bíblia diz que eles não estavam entendendo quem era aquela pessoa que pedia. Aí Jesus ele vai dar assim: olha, lança a rede novamente, mas lança do lado direito. Aí eles foram, mas de repente eles começam a conversar: peraí, eu acho que é o mestre. Aí a Bíblia diz que Pedro fica com vergonha porque ele estava nu e ele se lança no mar. Meu Deus. Só que quando Pedro volta, Jesus já está no mar e está uma fogueira acesa, ele está preparando o cenário. E aí quando Pedro chega: senta aqui, Pedrão. Pedro, tu me amas? Aí o Pedro: te amo, Senhor. Pedro, tu me ama mesmo? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Terceira pergunta. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus vai perguntar pela terceira vez. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, que Pedro responde, a Bíblia diz que Pedro cai em choro. Pedro cai em choro. Aleluia. Aí ele fala: então apacenta as minhas ovelhas, Aleluia. apacenta os meus cordeiros. Pedro ele vai chorar. É interessante observar que Pedro estava no mesmo cenário de outrora. A fogueira que Jesus montou, comendo aqueles peixes com Pedro, a Bíblia talvez fez Pedro refletir o momento que ele negou Jesus naquela fogueira: eu não conheço o Senhor de maneira nenhuma. Só que agora Jesus aparece para Pedro novamente. A graça se manifesta com força a Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro ele vai cair em profundo choro. Só que esse Pedro agora, ao contrário do Pedro agitado, emocionado, sanguíneo, esse Pedro agora está quebrado. Esse Pedro manifesta que ele está quebrado pelo choro que ele sai. Esse Pedro mostra que ele está quebrado porque esse choro vai trazer reflexão. Opa, eu neguei a Jesus, eu falei que eu estava pronto, eu não estava. Agora Jesus está fazendo mais perguntas para mim. E agora Jesus está dizendo. Aí Pedro vai falar: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus vai dar um atestado. Aí Jesus ele vai confirmar: olha Pedro, quando tu era jovem, tu andava por onde você queria. Quando você não era crente, você andava do jeito que você queria. Você ia para onde você queria. Talvez quando você chegou na igreja, primeiro amor, você achava que você podia tudo, que você ia conseguir tudo, e tudo você ia conseguir
fazer, ia conseguir mexer meu monte, mexer pra lá, pra cá. Você se achava um super-herói. Quando você chegou a esse ponto, você chegou a bater no peito. Olha, Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. Só que Jesus, Ele sabe quando você está no ponto certo. Aleluia. Só Jesus pode olhar para alguém e dizer, Ele está aprovado. Só Jesus pode olhar para alguém e dizer, ela está preparada para o ministério. Aí a Bíblia diz que Jesus vai falar quando tu era jovem, tu andava por onde você queria. Só que agora vai chegar um momento que vão te levar para onde você não quer. Você vai morrer um tipo de morte igual ao do teu Senhor. Jesus vai falar algo para Pedro que é tão profundo, porque outrora Pedro estava achando que estava pronto para morrer por Cristo. Só que agora Cristo, depois de ter trabalhado na vida de Pedro, depois de ter colocado Pedro num processo, Pedro teve que passar pela olaria de Jeová, até para que Pedro se conhecesse. E quando Pedro agora passa, Jesus vai falar para Pedro, olha, lá na frente tu vai morrer. Meu Deus. Pode parecer contraditório. Se você é um crente natural, você está boiando o que eu estou pregando aqui. Releva a súbia. Meu Deus. Pedro ele vai ficar alegre, porque Jesus disse que lá na frente ele vai morrer. Mas por que ele vai ficar alegre? Porque outrora ele falou da boca para fora. Só que agora Pedro está amadurecido. Agora Pedro está aprovado. Agora Pedro vai receber a revelação do futuro dele. Agora Pedro vai saber que ele vai morrer, ele vai padecer pelo Evangelho. Ele não vai negar a fé. Ele não vai negar a Jesus. Ele vai morrer por Jesus. Então a gente tem que entender que na nossa vida tem os processos, e por mais que a gente queira pular esses processos, aleluia, a gente não vai escapar das provações de Deus, a gente não vai escapar, aleluia, da mão do oleiro. O oleiro ele sabe como trabalha, o oleiro ele sabe como faz. A Bíblia diz que Jesus diz assim: olha, Pai, nenhum do que tu me destes eu lançarei fora, todos estão na palma das mãos do Senhor, e Ele trata com cada uma, Ele trata com cada uma, Ele não é pego de surpresa, Ele o diabo só toca na tua vida, se Ele permitir, e o diabo, aleluia, ele tem que entender que ele só vai até onde Deus permite. Glória a Deus. Então guarda a palavra de Deus no teu coração, que Deus disse, ao teu respeito vai se cumprir. Aleluia. O que Deus falou que vai fazer por intermédio da tua vida vai. Hoje em dia as pessoas dão muito crédito ao Satanás. Hoje em dia as pessoas dão muito crédito a essa questão dos demônios. Ei, meu irmão, fica na graça. Fica na graça. Satanás, Martinho Lutero vai dizer que ele é como um cachorro na coleira de Jeová. Jeová só dá um pouquinho de corda, ele vai, mas quando Jeová puxa, ele tem que voltar. Porque Satanás é criatura. Satanás é criatura. Eu vou falar para você, eu tenho que exaltar o Deus que eu e você serve. Ele ainda é onipotente, Ele ainda é onipresente, Ele ainda é o Todo-Poderoso. Você serve ao El Shaddai. Jesus ele disse: nenhum daqueles que tu me deste, eu lançarei eles fora. Eu estou cuidando. Jesus é o bom pastor, Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Deus ele amou tanto você, crente. Até em Romanos capítulo 8, versículo 31. Ele não poupou nem o seu próprio filho. É tanto amor que ele tem por mim e por você. Mas ele está dizendo para mim e para você: filho, aquietai-vos aqui eu vou repetir. Glória a Deus. E o teor que eu vou falar aqui talvez pode machucar, mas vai curar. É basura. Tem gente que parece que não conhece quem é Deus. Tem gente que está batendo no peito. Deus está falando aqui. Eu estou crendo nisso aqui, rapaz. Tem gente que diz que bate no peito que conhece Deus, mas não conhece o Deus que serve ainda. Está igual o Pedro batendo no peito, afirmando coisa que não sabe. Só que Deus chega ao ponto que a
está tão grande na terra, que ele pôr no Salmo 46:10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos, você tem um Deus, você tem um Deus, não há Deus, não há Deus. Eia, Satanás ele pode ser até o teu adversário, mas Deus não tem adversário. Ele manda dizer nessa oportunidade: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Eu estou dizendo, eu vou repetir isso aqui: aquietai-vos e sabei que Ele é Ele é o Todo-Poderoso. E mais do que isso, Deus vai fazer Deus está mandando dizer para que eu te dei poder. Eu sou todo-poderoso e eu te dei poder. Acaba com essa dúvida. Acaba com essa dúvida. Não deixa Satanás entrar por conta da tua dúvida. Não deixa Satanás entrar por conta da tua ansiedade. Não deixa Satanás entrar por causa desse negócio. Aí que você coloca na sua mente: mas será? Não tem sia, não tem será, vai acontecer, operando o Senhor quem Isaías: nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Nenhuma. Mas por que você vai colocar parcialidade? Meu Deus. Mas por que você está querendo colocar porcentagem? Mas por que você está colocando brecha? Mas por que você está abrindo aí a porteira da ansiedade, da dúvida, do si? A Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Toda ferramenta pode se levantar no inferno, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Deus está mandando dizer para a gente aqui: se revista da graça, se conecte com a videira, e saber que você tem Deus. Porque já há uma pesquisa aí que a ciência tenta explicar as coisas, e nós não podemos recusar a ciência, e diz que muitos vão morrer por conta da ansiedade, da depressão. Só que eu estou olhando para pessoas que vão receber a semente da palavra hoje. Tem gente madura aqui, tem gente que sabe muito mais que eu. Não estou trazendo uma nova revelação, está tudo escrito na palavra. Já pregaram essa palavra aqui antigamente, mas eu estou dizendo para a gente aqui: você não vai morrer pela ansiedade, você não vai morrer pela depressão. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Deixa de dia, você vai terminar a faculdade, você vai terminar aquele curso, você vai chegar onde Deus falou que você vai chegar no ministério, você vai terminar esse projeto, essa igreja vai ser levantada, essa igreja vai se espalhar pela terra. O projeto que Deus falou que vai acontecer. Não tem capeta, não tem inferno, não tem espírito maligno, não tem obra de macumbaria, não tem umbanda, não tem quibanda. Jesus está mandando dizer: operando eu. Ele está operando. Ele está operando. Ele é maravilha. Sabe o que o coração dele está falando? Ele está operando. O médico dos médicos está operando. Ele vai ao céu. Ele vai à cima. Ele vai à sunga. Meu Deus, eu te amo, Jesus. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Quando vir a dúvida, brada a palavra. Eu sei que pedirá. Nenhuma ferramenta preparada contra mim prevalecerá. O inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Principado e potestade não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Olha, não tem anjo, não tem arcanjo, não tem ninguém no céu.
para mim e para você: aquietai-vos. Aquietai-vos. Eu tenho que exaltar a soberania de Deus. O Deus que você serve ainda continua soberano. Significa que Ele é único. Ele é o único que domina. Ele é o único que prevalece. Aleluia. Antes de Jesus se manifestar, 440 anos antes, a Bíblia diz que Deus deu um sonho para Nabucodonosor. Daniel revelou. E Deus já revelava os reis que iam levantar, os reis que iriam cair, os reis que iriam levantar. Mas a Bíblia diz que uma pedrinha pequena ia ser lançada, ia derribar todos os reis da terra, e essa pedrinha iria governar. Jesus, ele acaba com tudo. Caiu Nabucodonosor, mas Jesus continua à direita de Deus. Caiu Alexandre o Grande, mas Jesus continua à direita de Deus. Caiu o Império Romano, mas Jesus continua no alto sublime trono. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi Deus assentado no alto sublime trono. O homem morre, mas o teu Deus continua no trono. As coisas entram em corrupção, entram em desalinhamento, começam a se convergir, começam a se destruir, mas Deus ainda está no trono. Ele manda dizer para alguém: ainda que morra vai viver, ainda que morra vai viver, ainda que amasse, Deus vai trazer a forma original de novo. Ainda que o diabo ache que tenha destruído, que tenha acabado, até na morte ele tem uma saída. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele falou com você. Aleluia. Ele falou, fui ministrado pelo Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade.